Pai seja com todos os irmãos, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com seu Santo Espírito possa estar em cada coração. Muito importante o assunto que fala sobre a reforma de saúde, que ela é muito vasta, porque envolve a vida inteira, envolve todos os hábitos que nós fazemos. Diz a palavra de Deus que quer comais ou quer bebais ou façais qualquer alguma outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então Deus, originalmente, Ele criou o homem perfeito. Lá no Éden, a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis, o verdadeiro combustível que ia alimentar a máquina humana. Logo, Deus, que é o engenheiro que criou o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, sabe muito bem quais são os alimentos que mantêm essa máquina viva nas melhores condições para a sua felicidade e para glorificar o nome de Deus. Por isso que é importante nós compreendermos esse assunto e zelar do organismo que Deus nos concedeu. Essa máquina maravilhosa, ao qual Davi diz que extraordinariamente ele via que foi formado, porque o nosso organismo ele é maravilhoso, né? Os detalhes que existem nele, todas as funções de cada órgão, e como funciona cada órgão com precisão, executando as suas devidas funções. É claro que o alimento que nós comemos, quando nós ingerimos algo que vai prejudicar esse organismo, isso vem trazer para o organismo humano doenças, desgastes, morte prematura e diversas dificuldades e problemas que a humanidade hoje passa aí afora. Deus não quer isso para o seu povo. Deus quer que a gente aprenda a preservar essa máquina viva nas melhores condições. E ao estudar a palavra de Deus, nós vimos claramente que sempre foi da vontade de Deus que o homem não se alimentasse de carne. A carne não é um alimento para nós. Deus não projetou o ser humano para comer carne. Houve uma permissão de Deus, uma tolerância de Deus, devido à dureza do coração daquele povo. A gente vai vendo a história ali de Moisés, no Números capítulo 11, e a gente vê Deus tratando com um povo difícil, de dura serviço. E lá em Salmos capítulo 78, também dá os detalhes daquele episódio, onde aquele povo que estava caminhando para Canaã terrestre pediu carne. E Deus mandou as cordonizes para eles. Note que Deus não mandou foi carne imunda, mandou carne limpa. Mas mesmo assim diz que naquele dia a ira de Deus se acendeu contra os mais fortes de Israel e houve uma grande praga no meio do arraial e muitos morreram. Bom, lá no Novo Testamento, Paulo escreveu que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que tenhamos a consolação pelas Escrituras Sagradas. Esse episódio de Números 11, juntamente com o episódio de Daniel, capítulo 1, que é uma história muito linda, mostra Daniel, o profeta de Deus, se abstendo daquele manjar que com certeza ali havia muitas iguarias, e entre essas iguarias alimentos que Deus não havia permitido que os seus fiéis comessem, né?
Hoje, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo difícil, né? Os alimentos estão contaminados, as carnes dos animais estão cada dia mais doentes. Diz a irmã White no Espírito de Profecia que à medida que aumentasse a iniquidade no mundo, também se aumentaria as doenças nos animais. Então hoje não é mais tempo, não há mais como o povo de Deus se alimentar mais desses tipos de animais. Primeiro, porque tira a vida deles, e na lei de Deus está escrito: não matarás. Segundo, porque a carne diminui a vida do ser humano. Terceiro, porque a carne traz diversos problemas de saúde sérios, e isso tem desencadeado mortes prematuras de muitas pessoas, ou milhares de pessoas, muitas delas que nós até conhecemos, e pessoas até na igreja que às vezes insiste nesse hábito, o hábito de comer a carne, mas que é prejudicial à saúde física, mental e espiritual. Falando sobre o lado espiritual, o inimigo que conhece aquilo que faz mal e faz bem para o ser humano procurou criar muitos tipos de alimentos, inclusive a carne é um deles, para poder destruir a mente humana. O nosso estômago, diz o Espírito de Profecia, que os nervos do estômago estão intimamente ligados com os nervos do cérebro. Quando você se alimenta de um alimento prejudicial, você vai acabando também de contaminar e prejudicar o seu cérebro. E o cérebro tem aquelas veias, aquelas percepções finas, através da qual Deus se comunica conosco, pela nossa mente. E quando a pessoa está com a mente embotada, ela se alimenta de alimentos prejudiciais, ela fica com uma mente anuviada. Ela não consegue ter uma percepção clara das coisas de Deus. Por isso que o irmão White disse que a mensagem da reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Nunca houve um tempo tão importante quanto hoje para que nós possamos compreender a importância de termos uma mente clara para ouvir a voz de Deus, para a gente perceber as coisas que o Espírito Santo nos mostra dentro da sua palavra. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que manter o nosso vaso limpo. É o que ordena a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês, que nós possamos se esforçar a cada dia, abandonando aquilo que faz mal, que não é só a carne, há os refrigerantes, o açúcar branco, ele é gostoso na boca, mas faz mal à saúde. Então, tomem cuidado, porque a diabetes é uma das doenças que mais aumentam no meio da humanidade. O sal também, irmãos, se usa muito sal demais, ele mexe com a pressão, não é isso? E por aí vai, irmãos. Existem também os alimentos picantes, que destrói a mucosa do estômago, aqueles alimentos condimentados. Na realidade, o projeto de Deus é quanto mais a gente puder se alimentar de alimentos comuns e naturais, mais nós estaremos se aproximando do princípio da criação de Deus. E a igreja de Laodiceia, da completa reforma, terceira parte de Laodiceia, ela tem pregado isso ao mundo, proposto um estilo de vida saudável para que as pessoas possam viver melhor, possam ter paz, possam ser felizes e possam ter uma compreensão clara
da mensagem que Deus está querendo nos mostrar hoje, nos últimos dias, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um, que nós possamos se esforçar a cada dia para poder melhorar a nossa salvação e esse dever, né, que é um dever do cristão, manter essa máquina maravilhosa, como já falamos aqui, para a honra e glória de Deus. A paz seja convosco.